Vamos direto ao ponto. Bem-vindos a esta análise visual, onde a gente vai desconstruir uma das infiltrações mais famosas e brutais de toda a mitologia. Hoje, vamos destrinchar a anatomia de uma decepção, a queda de Troia. E olha, não vai ser só mais um resuminho da lenda, não. A ideia aqui é fazer uma dissecação tática mesmo, passo a passo, de como uma fraude genial e a manipulação da mente humana levaram ao colapso total de uma civilização antiga. E isso já nos joga direto numa grande dúvida. Como é que uma cidade impenetrável, invicta e teoricamente protegida pelos deuses consegue cair em uma única noite? É um mistério que prende a atenção da humanidade há milênios. A resposta não está na força bruta de um exército batendo nos portões. Na verdade, está na engenharia absurda do engano e naquela vulnerabilidade fatal que a gente tende a acreditar naquilo que mais deseja. Mas para entender o contexto real disso tudo, a gente precisa focar num único número: 10. Foram praticamente 10 longos, exaustivos e agonizantes anos de cerco contínuo. Pensa nisso. O moral das tropas gregas, lideradas por Agamenon, estava no fundo do poço. Os caras já falavam abertamente em largar tudo e ir embora. Eles estavam desmoralizados, exaustos e super dispostos a simplesmente aceitar a derrota e zarpar de volta para casa antes que rolasse um motim. E sabe, essa exaustão toda tinha rostos e nomes bem famosos. A perda de vidas dos dois lados já tinha alcançado um nível épico muito antes desse ato final começar. A gente está falando da perda do imbatível Aquiles e do gigante Ájax do lado grego. Do lado troiano, o nobre Heitor e, claro, o causador de toda essa confusão, Paris. O peso da morte era esmagador. A guerra precisava acabar imediatamente, custasse o que custasse. E é exatamente nesse clima de desespero total que a grande virada acontece. Imagina a cena. O brilhante estrategista Ulisses sentado de madrugada encarando a fogueira no acampamento grego. O vento batendo forte, as chamas dançando e, ao fundo, o som dos cavalos capturados relinchando no escuro. Ulisses fica ali meio hipnotizado por aquilo tudo. E é nesse momento, misturando o fogo com o barulho dos animais, que acende uma faísca na cabeça dele. Uma ideia completamente desesperada, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente brilhante. Então vamos ver como ele colocou isso em prática. Ulisses literalmente tira o construtor-chefe Epeus da cama no meio da noite e joga o plano na mesa. E o plano tinha 4 passos bem claros. Primeiro, construir um cavalo oco de madeira gigante. Segundo, socar um monte de guerreiros armados até os dentes na barriga desse cavalo. Terceiro, forjar uma fuga pelo mar, queimando as próprias tendas para fingir que desistiram. E quarto, deixar um único homem para trás, um traidor com uma história perfeitamente inventada para enganar os troianos. Agora, a obra-prima que o Alpes construiu não era só um esconderijo qualquer, não. Era uma arma de guerra psicológica pesada. O bicho era feito de madeira polida de cedros e carvalhos gigantes. E o detalhe mais bizarro, tinha 2 olhos enormes, iluminados por lanternas e dezenas de velas acesas lá dentro. Era uma estrutura colossal, misturava uma beleza incrível com um terror visceral. Foi feito sob medida para parecer uma oferta divina, daquelas majestosas, mas que dão um frio na espinha, sabe? Aí o sol nasce, as sentinelas de Troia olham para os muros e se deparam com uma cena completamente surreal. Começa a rolar um grito pelas ruas. O cerco acabou. De repente não tem mais fogueira, não tem soldado grego e o mar está vazio, sem nenhum barco. As pesadas portas de Troia finalmente se abrem e a galera vai à loucura. As pessoas saem correndo das muralhas para dançar, beber e comemorar a paz. E aqui a gente vê uma falha psicológica fatal entrando em ação. A vontade desesperada de acreditar que o pesadelo acabou simplesmente desliga qualquer senso de alerta. Só que, no meio daquele acampamento abandonado, os troianos encontram um prisioneiro grego e o arrastam para os portões. Era o Sinon, o tal espião plantado pelo Ulisses. É aqui que entra a fase de manipulação máxima. O cara estava nu, cheio de hematomas para dar aquela valorizada na história, e começa a chorar na frente do rei Príamo. Ele conta uma mentira perfeita. Diz que os gregos fugiram, que iam sacrificar ele aos deuses antes de partir e que aquele cavalo gigante foi exigido pela deusa Minerva. E a cartada final. Ele diz que se Troia levasse o cavalo para dentro, a cidade ficaria invencível para sempre. Ou seja, ele transforma uma armadilha num troféu que os troianos não podiam recusar. Mas, olha só, a farsa quase, mas quase mesmo foi por água abaixo. O sacerdote supremo de Troia, o Laocoonte, não engoliu aquela história de jeito nenhum. Ele não se deixou levar pela euforia da galera e gritou a plenos pulmões: "Loucos! Malditos!" Ele avisou para não confiar em presentes deixados pelo astuto Ulisses.
E o cara não ficou só no grito. No momento de pura tensão, Laocoonte pega uma lança e arremessa com toda a força contra a madeira do cavalo. A lança fica lá, tremendo, cravada no flanco do bicho. E por um segundo, todo o plano dos gregos ficou por um fio da navalha. Só que logo em seguida rola uma reviravolta mística bizarra que sela o destino de Troia. Bem na hora que o Laocoonte desconfia do cavalo, duas serpentes marinhas gigantescas saem do mar e atacam brutalmente o sacerdote e os dois filhos dele, bem no altar de sacrifícios. Para quem estava assistindo, incluindo o rei Príamo, aquilo foi a prova cabal. Eles pensaram, pronto, os deuses estão furiosos porque ele jogou a lança na estátua. Depois disso não tinha mais dúvida, eles tinham certeza absoluta de que o cavalo era sagrado e precisava ser puxado para dentro dos muros da cidade. E aqui é muito importante a gente parar para imaginar o contraste surreal desse momento. Do lado de fora era puro carnaval. A galera comemorando, música tocando solta, vinho para todo lado e todo mundo gritando Troia livre. Mas lá dentro da barriga de madeira, o cenário era um pesadelo. Imagina centenas de soldados espremidos num calor absurdo, suando frio, misturando o cheiro de suor com pânico puro. Eles tinham que ficar agarrados numas tirras de couro para aguentar os solavancos enquanto a galera lá fora arrastava o cavalo, batendo nas próprias muralhas da cidade. Era a festa da vitória de um lado e uma prisão claustrofóbica e silenciosa do outro. Bom, a festa acaba com todo mundo exausto. A noite cai, a cidade inteira desmaia de tanto beber, e o relógio da invasão começa a correr rápido. É a hora do ataque. O Sinon, que agora estava livre andando pela cidade, sobe lá no túmulo do Aquiles e acende uma tocha para sinalizar. De longe, escondida na ilha de Tenedos, a frota do Agamenon vê o sinal e volta rasgando o mar em direção à costa. Sinon dá umas batidas no cavalo e o construtor Epeus abre o alçapão por dentro. A elite dos guerreiros gregos desce pelas cordas e, em total silêncio, abre os portões de Troia por dentro. A queda estava armada. Com os portões escancarados, o exército grego invade a cidade como uma avalanche no escuro. E a operação muda rápido de uma infiltração silenciosa, onde guardas bêbados eram degolados antes mesmo de acordar, para um terror absoluto e caótico. Eles começam a tacar fogo em tudo. As tochas iluminam o céu, apagando a luz da lua, e a cidade inteira começa a queimar. O Agamenon dá uma ordem fria e implacável para as tropas: eliminar qualquer homem que apareça pela frente, sem poupar nem mesmo os mais jovens. Foi uma destruição brutal e sistemática. E o ápice desse apocalipse todo se concentra no palácio do rei Príamo. Era a última linha de resistência. Os troianos lutaram com o que dava. Eles derrubavam as escadas dos invasores, chegaram a arrancar pedaços das próprias paredes e jogar vigas pesadas do teto em cima dos gregos lá embaixo. Um verdadeiro caos. Mas as defesas foram cedendo. Quem liderava o ataque era um Neoptolemo, o filho impiedoso do Aquiles. Com um machado gigante nas mãos, ele despedaça as portas de bronze do palácio, abrindo o caminho para a invasão dos aposentos mais sagrados da realeza. É lá dentro que acontece uma das cenas mais pesadas, bem no altar da deusa Minerva. O velho rei Príamo tem que assistir ao Neoptólemo assassinar um dos seus últimos filhos vivos de forma brutal. Completamente revoltado com essa selvageria, o Príamo grita em desespero: "Basta, selvagem!", dizendo que até o Aquiles, pai daquele assassino, tinha mais honra. No último esforço inútil, o rei joga sua lança contra o escudo do Neoptólemo. O resultado? Príamo é violentamente decapitado ali mesmo, na frente da própria esposa Écuba. Foi o fim definitivo e sangrento da coroa de Troia. E o que sobrou nos relatos dessa lenda é um epílogo super sombrio, com a erradicação metódica de quase toda a linhagem. A rainha Écuba e a princesa Andrômaca, por exemplo, foram capturadas e forçadas à escravidão, servindo aos mesmos exércitos que destruíram a vida delas. Mas a crueldade não parou por aí. A dinastia gloriosa foi literalmente apagada do mapa quando Neoptólemo ordenou que o filho bebê do Heitor, o pequeno Astyanax, fosse arremessado do alto das muralhas daquela cidade em chamas. Depois de acompanhar toda essa construção cirúrgica e o desfecho dessa história, a gente fica com uma dúvida na cabeça. Onde é que a gente traça a linha que separa uma estratégia militar lendária, nascida de uma mente brilhante, da mais pura barbárie e selvageria contra sobreviventes rendidos? Será que esse plano todo é a elevação máxima do gênio militar? Ou será que é o fundo do poço moral da humanidade que acaba aplaudindo um massacre implacável só porque ele trouxe a vitória? Para fechar nossa explicação, a gente foca numa imagem super forte que sobreviveu aos séculos.
Enquanto a cidade gloriosa queima e desmorona no caos, a gente vê o guerreiro Enéas escapando pelas chamas. Ele carrega o pai idoso nas costas e segura firme a mão do filho pequeno. Deixando para trás aquele cenário de destruição total e táticas brutais, ele marcha sozinho, rumo ao desconhecido. Quem sabe para construir uma nova civilização a partir daqueles escombros. E assim a gente termina de entender a mecânica da queda daquela cidade impenetrável. Muito mais do que pedras caídas, essa história deixa a gente refletindo sobre o custo altíssimo das vitórias que andam na corda bamba entre a astúcia heróica e a brutalidade absoluta das sombras.